Então vamos dar sequência, né? Vou pedir um novo aqui, vamos começar a passar para a parte dos botões. É bem fácil de configurar e editar botões, eu vou ensinar como é que exporta eles aí também. 150 por 150, né? Vou fazer o seguinte aqui, vou criar um retângulozinho, né? Bem simples. Pronto. Se eu quiser fazer um botão, por exemplo, com canto arredondado, vou fazer ele com canto arredondado. Criei um botãozinho aqui. Vou trocar, né, a cor do meu botão, vou colocar um tom aqui de azul, um gradiente para ele. Colocar um azul mais escuro aqui embaixo. Ok, vai ficar dessa forma. Gosto muito de usar em botões uns filtrozinhos aqui, ó, como por exemplo sombra e bezel. Então gosto bastante, vou colocar uma sombra nele e vou colocar um efeito aqui, ó, de bezel, que é um relevo. Pode ser um bezel interno. Ok, aqui eu posso controlar o meu degradê. Se eu quiser controlar o tamanho do bezel aqui também, ó, clico em cima, dou um duplo clique nele. Né? Esse bezel, deixa eu ver, eu coloquei ele antes da sombra, então vou arrastar ele para cima, só para ele ficar mais elevado assim. Tá muito grande, vou colocar um tamanho de 5. Ok, então podem aplicar N recursos que vocês quiserem pro botãozinho. O meu eu vou deixar ele nesse formato aqui. Meu painel de otimizar, só confirmar se eu estou com PNG ali mesmo. Beleza. Feito isso, vou fazer o seguinte, vou pegar a ferramenta de texto, vou criar um texto qualquer aqui. Vou colocar aqui home, por exemplo. Então vamos lá, vou configurar o texto aqui, deixar ele mais ou menos no centro. Deixa eu diminuir aqui um tiquinho o tamanho dele. Beleza. Se eu quiser alinhar certinho, eu seleciono, uso o painel aqui de alinhar, como eu já ensinei, relativo ao objeto. Alinhei no centro, ok, ok. Ah, mas por que ele não ficou no meio certinho? Ficou, aí que tem um problema. Quando eu tenho os efeitos de bezel, nesses efeitos de relevo, ele passa a interpretar, às vezes, né, por exemplo, para mim eu estou vendo que o objeto chega até aqui, ó. Mas pro retângulo não, o retângulo não vai até ali, então ele costuma alinhar ele de uma forma diferente, então tem que estar atento com relação a isso aí. Seleciono os dois objetos, tanto o fundo quanto o texto, né, e aperto aqui F8 para converter ele em um símbolo. Vou dar um nome para ele, vou dar um nome de home, né, botão eu já vou marcar aqui que a opção é botão. Além de botão eu posso fazer um objeto que vai aceitar quadros de animação ou um gráfico que vai ser um objeto que vai ficar guardado na biblioteca. Ambos, qualquer símbolo fica lá também, os outros três também fica ali. Vou dar ok. Uma coisa importante é isso aqui, ó. Essa área verde é a área de funcionalidade do botão. Então se for um menu com botões lado a lado, o segundo botão que eu colocar aqui do lado, ou se for um menu suspenso aqui na vertical que ficar aqui embaixo, ele vai ter uma funcionalidade em uma certa parte dele, se ele passar em cima dessa parte verde aqui, ó. Então eu tenho que ajustar essas opções, né, para redimensionar e deixar essas fatias aqui, ó, o máximo possível próximo ao botão. Se você não estiver visualizando ela, é aqui, ó, exibir, e marca essa opção guia de fatias. Ó, se eu desmarcar ela, ele vai tirando ali a sobreposição de fatia também. Não tem como você controlar essas opções que eu acabei de mostrar. Então, exibir, né, guias de fatias. Aí você consegue controlar isso aí. Então, a funcionalidade dele é só mais ou menos aonde tem ali o botão. Feito isso, um duplo clique em cima dele para que eu possa configurar os estados. Quando eu dou um duplo clique, eu entro dentro do símbolo. Eu sei que eu estou dentro do símbolo, que ele está mostrando o nome dele aqui para mim, home. Se eu quiser voltar para o anterior, eu clico ali. Vou vir aqui no meu painel, onde estão, né, os estados. Deixa eu achar ele aqui. Aqui, ó. Painel de estados. E ele tem 4 ações. Liberado, que é o modo padrão, como ele vai aparecer lá no site. O sobre, que é quando eu passar o mouse em cima dele. Ah, mas ele sumiu, porque não tem nada ainda configurado no sobre. Se eu quiser que ele copie o anterior, né, o gráfico que está acima, que é o liberado, eu clico aqui embaixo. Ele volta ele para mim. Beleza. Vamos supor que quando eu passar o mouse em cima, eu quero que esse texto aqui, por exemplo, mude de cor. Ok. E eu poderia fazer uma alteração também no fundo, né? Eu clico no objeto do fundo, já que eu fiz os dois separados, vou fazer ele ficar mais clarinho. Ok, vai ficar horroroso, mas tá beleza ali. Voltando às opções aqui no status ainda, o que eu tenho lá? O terceiro, pressionado, que é quando eu clicar. Vou copiar o anterior, ele estava assim. Quando eu clicar, eu quero que ele soma, por exemplo, o filtro que eu coloquei de relevo. Então eu desmarco aqui o bezel. Aí ele vai ficar sem aquele filtro. Ah, sombra também, então desmarco ela também. Então ele perdeu os dois efeitos ali. Esse terceiro é quando eu clico no botão. E o último é sobre enquanto pressionado. Então depois que eu pressionar, quando eu passar de novo, eu quero que ele fique como? Ah, o que eu posso fazer? Eu quero que ele volte como ele era no começo. Então eu venho aqui, copio os objetos do quadro liberado, né, do primeiro, e colo no último quadro. Então o primeiro estado dele, quando eu passar o mouse em cima, quando eu clicar e quando eu passar o mouse em cima depois, após ter clicado, ele volta igual estava o primeiro. Vou voltar aqui, né, para a gente testar isso aí, basta apertar o F12 que ele vai publicar com o navegador. Vamos olhar como é que ficou. Carrega. Próxima aula a gente vai visualizar, né, como que eu mando isso aqui olha lá, ó. Passei o mouse, ele mudou. Cliquei, ele vai para o terceiro estado. Ó.
e voltei a passar o mouse, né, ele volta para o primeiro. Próxima aula eu vou mostrar como que eu exporto pro Dreamweaver, né, para colocar o botão então dentro do site.